nós perdemos a hora, mas está sendo um prazer receber o pastor Anderson, a Jamile. Muito bem-vindos na nossa igreja, né? E espero que todos vocês também sejam bem-vindos. Todo mundo tomou café? Está todo mundo animado? Feliz da vida? Sim. Pelo menos o Sally está animado, ele tomou café também. Antes de começar a nossa escola dominical missionária, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Por mais um domingo aqui na casa dele, e que assim perpetue, né? Que as nossas próximas gerações tenham essa condição. Vamos imaginar, não é hipoteticamente, em algum lugar do mundo nesse momento, algumas pessoas estão cultuando ao Senhor num lugar escondido, onde precisam ser camuflados para que as pessoas não saibam que ali é uma igreja, que ali eles prestam culto ao Senhor. E nós temos a liberdade de estarmos aqui cultuando ao Senhor de portas abertas, janelas abertas. Isso é um motivo de grande gratidão mesmo a Deus pela liberdade que nós temos aqui na nossa nação. E que nem todos os nossos irmãos espalhados aí pela terra têm essa graça. Ao mesmo tempo, traz para nós uma responsabilidade, né? Porque nós temos que aproveitar essa liberdade para sermos cristãos de verdade e refletir a glória do Senhor aqui na terra. Vamos orar? Abaixa a tua cabeça, coloca a tua vida no altar do Senhor, pedindo para Ele ajudar você a ter um coração igual ao dele, disposto a obedecer e a fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada porque estamos aqui hoje em comunidade, adorando e louvando o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós cremos que tudo o Senhor tem um propósito. Por isso, Senhor, eu sou grata à vida de cada um que está aqui agora, daqueles que estão a caminho. Que o Senhor abençoe um a um. Visita e sonda, Senhor, os corações, que em nome de Jesus esses corações possam realmente ter sede de Ti, que esses corações possam desejar ser modelados ao Teu coração, de forma que aqui em Rio Verde, aqui no Brasil, aqui em Goiás, possamos ter realmente pessoas que sejam inspiradas pelo nosso modo de viver, a Te servir. Nos ajuda a ser cristãos de verdade. Nos ajuda a aproveitar a graça de estarmos num país livre. Nos dá, Senhor, capacidade de investir no Teu reino, orando, abençoando, levando pessoas. Paizinho, que realmente possamos contribuir, ó Pai, com a Tua palavra que diz que todos os povos Te louvarão. Que possamos, ó Pai, estarmos com o coração sintonizados ao Teu. E que o nosso viver possa fazer o Teu coração sorrir. Que o nosso viver possa fazer com que possamos refletir a Tua imagem e semelhança nesse mundo tão diferente, onde nós estamos vivendo. Te louvamos, Senhor, por todas as coisas, pois essa é nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gostaria então de convidar o pastor Anderson. Ele está trazendo a palavra. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz.
pensar um pouco mais hoje sobre o nosso desafio, sobre essa missão que nós recebemos como igreja. Hoje, agora pela manhã, eu não vou fazer uma liturgia de pregação. Eu quero conversar com vocês, passar algumas informações e também deixar bem tranquilo para que você tenha, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade sobre o campo missionário, fique à vontade, pode perguntar. A ideia é conversar mesmo, aproveitando esse tempo aqui, que eu nem sei quanto eu não perguntei quantos minutos eu tenho, que aí já é para a gente ficar, né? E aproveitar esse tempo. Mas antes dessa conversa, eu quero pensar em um texto bíblico. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 23. Esse é o texto base da nossa campanha missionária de 2022. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 23. Vou ler e os irmãos acompanham esse verso, que diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador para com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É importante nós analisarmos esse verso, e aqui a gente está pensando nesse verso de uma forma, ao falarmos ele de forma isolada, nós não temos o conteúdo para expor o versículo, nós não temos o contexto. Então nós precisamos pensar sobre o contexto geral do capítulo, sobre o contexto da carta, o que Paulo está dizendo, por que ele disse esse versículo. E aí, nós entendemos aqui que Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele está explicando para os irmãos da igreja em Corinto a sua liberdade como apóstolo, na maneira de desenvolver o ministério. E ele fala sobre o seu esforço, ele fala sobre suas necessidades. E aí ele chega nesse verso 23 que ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Antes ele disse: olha, eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Ele diz: fiz de tudo para com todos, com o fim de que de todos os modos salvar alguns. E aí a gente sabe que é uma forma de expressar, porque quem salva não é Paulo, mas quem salva é o Evangelho de Jesus Cristo, como nós vimos ontem na exposição. E ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. E é interessante a gente pensar na pessoa que está dizendo isso. Tudo faço por causa do Evangelho. O exemplo que nós temos, o que o texto bíblico nos diz sobre o apóstolo Paulo, das suas prisões, dos seus açoites, das perseguições que ele sofreu por causa do Evangelho. Pensando nesse sentido, Paulo é um camarada que tem total autoridade para dizer: tudo faço por causa do Evangelho. Ele não está dizendo algo que ele não se esforçou, ele não está falando sobre algo que ele conhece mais ou menos, ele sabe o sofrimento que é por ser um apóstolo de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo cita uma série de situações que aconteceu com ele. Ele diz que foi fustigado com varas, foi picado por cobras, ele sofreu naufrágio, esteve na voragem do mar, ele teve 3 quarentenas de açoites menos uma, ele diz, ou seja, 39 chibatadas. Havia um sistema de lei que protegia o indivíduo, e aí não podia passar de 40 chibatadas.
mas se não pode passar de 40 e a gente quer que ele tenha mais de 40, a gente deixa ele descansar 5 minutos, né? Chega lá com 39, descansa o couro aí durante 5 minutos e depois vem mais 39. E aí é interessante que quando Paulo cita essa sequência de acontecimentos com ele termina essa parte do texto dizendo assim, ó: mas diante de tudo isso, o que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas. Olha que interessante. O camarada estava indo ser preso, estava no navio preso, sendo levado para a prisão. O barco afundou, ficou na voragem do mar. Aí resgataram, levou preso a si mesmo. Apanhou, foi perseguido. Quando Paulo chegou, Atos 16 fala da visão que Paulo teve lá do varão macedônio pedindo ajuda. E eles vão para Macedônia, e na Macedônia surgem novas igrejas. E em Tessalônica, uma dessas igrejas, Paulo ficou pouquíssimo tempo lá, porque imediatamente começou a perseguição. E ele não pôde ficar em Tessalônica, ele foi para outra cidade, deixou Timóteo lá em Tessalônica, mas não pôde ficar ali por causa da perseguição. Diante de todo esse contexto, ele diz: a minha preocupação é com as igrejas. Aqui o texto está dizendo, Paulo dizendo, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aí eu queria pensar nessa palavra, cooperador. O que é um cooperador? Eu acredito que por aqui na região tem muita cooperativa, né? Na área agrícola tem muita cooperativa, né? O que é uma cooperativa? Quem pode me ajudar? Fazer parte. Fazer parte. Uma outra definição, o que mais? Uma associação. Fazer parte do processo. Se associar ao processo. Paulo está dizendo que ele tem o objetivo de ser cooperador com o Evangelho. E para isso ele faz todas as coisas. E é interessante nós pensarmos na igreja local como uma associação para o Evangelho. Uma igreja local que faz parte da missão deixada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 28. E aí, essa missão que nós somos chamados para também sermos cooperadores, para fazermos parte, ela é uma missão bem ampla, é uma missão bem grande. Eu não sei hoje exatamente quantos são os países contabilizados como federações no mundo. A última fala que eu ouvi foi sobre um rapaz de Recife, que ele fez um projeto para ser o homem mais rápido do mundo ao passar por todos os países. E aí ele criou a página no Instagram e tal, e ele rodou todos os países do mundo. E foram 196 países. Eu não sei se tem algum país a mais. Eu acredito que não, porque ele precisa, para ele conseguir a assinatura do livro dos recordes, ele precisa de um documento autenticado em cada um dos países que ele passou. Se ele deixar um para trás, ele não passou por todos, né? 196 países. Quantos bilhões de pessoas? Quantas nacionalidades? Pensa no Brasil, maior país da América do Sul, uma diversidade cultural gigantesca, diferenças de linguagem. O Brasil não muda só o sotaque de uma região para outra, são palavras que mudam, a culinária muda. Eu morei no Rio Grande do Norte, em Mossoró, pastoreei lá 4 anos. Mossoró fica a 40 quilômetros da divisa com o Ceará. E quando a gente saía de Mossoró e atravessava a fronteira, Rio Grande do Norte e Ceará, tudo mudava. O Baião de 2 era diferente, o Ceará o Rio Grande do Norte usa leite de coco no Baião de 2, o Ceará já não usa.
o Rio Grande do Norte coloca o queijo coalho, o Ceará não coloca. Tudo diferente. Um fala ti, o outro fala ti. Tudo muda. Gente, é só atravessar uma linha imaginária. As coisas mudam. O Brasil tem dimensões continentais. Então no Brasil nós temos a cultura ribeirinha, por exemplo, que nós temos pelo menos 5 projetos ribeirinhos. O que é um ribeirinho? São povos que moram à margem dos grandes rios no norte do país. Eles moram em casas chamadas de palafitas, que é aquelas casinhas de madeira que são sobrepostas ao rio, e ali é o local onde eles moram. Existem vilas próximas aos grandes rios, de casas de alvenaria também, que são considerados ribeirinhos. Vivem em função da pesca. Lá no Pará, vivem com a agricultura do açaí, por exemplo. Essa é uma cultura no Brasil. E a gente vai com os ribeirinhos do Pará, é diferente dos ribeirinhos do Amazonas. Nós temos tantas etnias indígenas no Brasil. Nós temos alguns missionários que há muito tempo trabalham com os povos indígenas. O Jeconias, que esteve aqui com vocês há algum tempo atrás, alguns meses atrás, por muito tempo trabalhou com o povo Macuxi e agora está com o povo Kayapó. Mas nós temos o povo Guarani, nós temos o povo Caingangue, nós temos os Carajá. Então são diversidades. E esse povo, toda essa diversidade é o foco da missão. Por isso que nós falamos ontem que o objetivo da MCE, a nossa agência missionária, são povos transculturais, porque nós avançamos essa linha imaginária que muda os costumes, que muda a língua, que muda a cultura. Esse é o objetivo. Paulo está dizendo aqui nesse texto que quer ser cooperador com o Evangelho para quê? Tudo faço por causa do Evangelho para quê? Qual é o objetivo? Alcançar as culturas, os povos. Lembra de Atos, quando houve o Pentecostes? O que aconteceu depois do Pentecostes? Os discípulos ficaram em Jerusalém. Mas o texto havia dito assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí há um mandamento de expansão. Eles ficaram ali em Jerusalém, até que começou a perseguição e eles se dividiram, se espalharam. E nesse se espalhar, o Evangelho foi abrangendo e alcançando as regiões. A missão de Deus em alcançar as nações começou lá, depois do Pentecostes. Os discípulos sendo, entre aspas, obrigados a sair de Jerusalém para ir até os confins da terra. Nosso desafio, e nós estamos pensando nisso durante todo esse ano, com esse tema da nossa campanha anual, tudo faço por causa do Evangelho. O que é tudo para mim? O que significa esse tudo para você? Qual é o tudo faço por causa do Evangelho no seu contexto? No contexto de Paulo, nós temos as cartas que nos ensinam as suas limitações, as suas dificuldades, as perseguições. E como nosso irmão definiu ali, cooperador, nós devemos fazer parte dessa obra. E eu separei aqui algumas informações para nós conversarmos sobre o campo missionário, tanto no Brasil como no mundo. Mas eu quero pensar, em primeiro lugar, sobre o desenvolvimento das missões em solo brasileiro. Por algumas razões que nós não temos conhecimento delas, os missionários que vieram para o Brasil, eles demoraram um pouco a ensinar a igreja brasileira sobre a grande comissão. O Brasil demorou muito para enviar os seus primeiros missionários transculturais. A ideia era receber. Nós somos um povo que é evangelizado. Então os ingleses vêm,
Os norte-americanos vêm, os canadenses, os escoceses, eles vêm para o Brasil, eles trazem o Evangelho e nós recebemos, está tudo bem. Por muito tempo foi assim. O primeiro missionário brasileiro a sair do Brasil em missão foi em 1910. O reverendo Mota Sobrinho foi enviado logo para o país que nos colonizou, Portugal. Foi o primeiro missionário que saiu do Brasil pensando em uma ação evangelística ou uma plantação de igreja em um país fora. As agências missionárias demoraram muito para entender a necessidade de o Brasil enviar para outros locais. Isso começou a acontecer apenas na década de 60. 1960, as primeiras agências missionárias brasileiras começaram a surgir. A primeira foi a NEVA, a Missão Evangélica da Amazônia. Muito próximo das datas, a AMEM, Missão de Evangelização Mundial, uma agência missionária muito reconhecida no Brasil, uma agência séria, que é nossa parceira, é a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Sabe de quando ela é? 1976. É jovem, né? O Brasil é de 1500. Quando os primeiros protestantes chegaram no Brasil, quando as primeiras missões chegaram no Brasil, então demorou bastante. A primeira convenção missionária no Brasil só aconteceu em 1984. E aconteceu na primeira igreja batista de Santo André, em São Paulo. Olha, 1984, a primeira vez que a igreja brasileira se reuniu como uma conferência missionária. Interessante nós pensarmos nisso, né? Mas vamos pensar na ICEB, a nossa denominação, a nossa igreja. Quem sabe de que ano é a ICEB? Quando começou a ICEB? Alguém sabe? 1901. 25 de agosto de 1901. Acabamos de completar 121 anos. 121 anos. Sabe quantos anos a nossa agência missionária tem? 8. Uma denominação de 121 anos. Durante muito tempo nós recebemos missionários. Durante muito tempo, os nossos irmãos, cristãos evangélicos, que se dedicavam às missões, eles iam para outras agências missionárias. Eles trabalhavam em agências interdenominacionais. Até que no concílio de 2014, foi decidido, foi votado e aprovado a criação da nossa agência missionária, a Missão Cristã Evangélica. Nesse sentido, nós somos uma agência bem nova, 8 anos apenas. Bem novinha, mas com muito trabalho para fazer. E com essa ideia de fazer tudo pelo Evangelho, de fazer parte, de cooperar para o Evangelho. E aí, dentro dessa ideia agora, nós pensamos sobre algumas agências missionárias. E hoje existem várias outras que trabalham com povos específicos, né? Tem agência que trabalha só com ribeirinho, tem agência que trabalha só com indígenas. A Missão Novas Tribos, por exemplo, que tem sede lá em Anápolis, é uma agência missionária que só trabalha com tribos indígenas. A ideia do nome é isso, Missões Novas Tribos, é alcançar aquelas tribos que não têm presença do Evangelho. São povos específicos. A MCE trabalha na ideia do transcultural e isso abrange várias culturas, vários povos. Como nós vimos ontem, alguns países em que nós estamos presentes. Bom, ontem eu mencionei sobre um país no sul da Rússia, e a Rússia é aquele país gigantesco, a República da Ingushétia, quase 200 mil pessoas, que não tem presença missionária entre eles.
Eles têm apenas algumas partes da Bíblia traduzidas para a sua língua. E como esse local, vários outros. Olha, estava conversando com um dos nossos missionários, o Arthur. Ele é piloto de avião da Missão do Céu, uma missão parceira nossa que tem base em Manaus. A Missão do Céu tem o objetivo de dar apoio às missões, levar os missionários até os campos mais longínquos. Tem a Missão Novas Tribos também, a Missão Asa de Socorro também que faz isso. Mas a Missão do Céu, eles têm um avião maior, então eles conseguem uma autonomia de voo maior, eles conseguem chegar mais longe sem ter que reabastecer o avião. E aí o Arthur estava dizendo que ele estava fazendo um voo de reconhecimento sobre o rio Juruá. O rio Juruá é o rio mais sinuoso do mundo. Ele começa lá em cima, na Colômbia, e aí ele vai descendo e entra no Brasil. Depois você pode olhar no Maps, no Google Maps, ele vai fazendo assim, as curvas. E aí ele disse que tem comunidades dentro do rio Juruá que só chega de avião ou barco. E quando as pessoas vão de barco, é média de 30 dias para chegar na comunidade se o barqueiro não errar o caminho. Quando o rio enche, ele transborda. Então, o barqueiro está indo e ele precisa fazer aquela curva. Só que como o rio encheu, ele não viu o local da curva e passou direto. Chega lá na frente e acabou, a mata fechou. Aí ele precisa voltar e continuar. E aí em um desses voos ele descobriu uma comunidade. Ele viu uma comunidade e disse: nós não conhecemos essa comunidade. E aí ele, lá do avião mesmo, ele sobrevoou essa comunidade, abriu o GPS, marcou aquela comunidade, voltou para a base e foi estudar aquela comunidade à beira do rio Juruá, uma comunidade ribeirinha, que não tem presença de missionários, não tem presença do Evangelho. Está dentro do Brasil, gente. O Brasil não é completamente um país evangelizado. Existem aldeias que não têm presença do Evangelho, comunidades ribeirinhas que não têm presença do Evangelho. Não está tão distante de nós. Mas o que a igreja tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Que responsabilidade nós temos com isso? Nós temos muita responsabilidade. O John Piper, um teólogo muito conhecido, muito sério, ele escreveu um livro que já tem algumas reedições. Esse livro se chama Alegrem-se os Povos. E ele dá uma definição para a missão. O que significa, o que é a missão? Ele diz: olha, a missão existe porque não existe adoração. Essa é a razão de existir a missão. A missão existe porque não existe adoração. Paulo, em Romanos, no capítulo 2, diz que a criatura, o homem, abandonou seu Criador, rejeitou a revelação de Deus, passou a adorar as obras criadas, rejeitaram aquilo que Deus revelou. O salmista diz, no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, a natureza anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há nele som, não há voz, não há fala, mas toda essa obra criada revela a glória de Deus. E Paulo diz que tudo isso foi rejeitado pelo homem. Não adoram a Deus, por isso a missão existe, porque a missão é levar Deus a essas localidades, a esses povos que não o adoram, para que eles conheçam Deus e para que eles adorem o Criador. Nesse sentido, a igreja tem papel fundamental. Deus se revelou a nós com graça, com misericórdia. Nós hoje temos o privilégio de nos prostrarmos diante de Deus, de adorarmos a Deus. E existem tantos que precisam também adorar. E aí o Piper diz que a missão ela é temporária, mas a adoração ela é eterna.
Por quê? Vai chegar um momento que não vai ser mais necessário missões. Que momento é esse? Quando Jesus vier, quando a igreja estiver com Ele, o seu povo reunido na eternidade, não vai precisar mais de missões. Por quê? Porque no céu a adoração é constante. No céu a adoração é pela eternidade. Acabou a necessidade de missões, mas a adoração ela sempre vai existir. A igreja deve levar pessoas a adorar a Deus. Até aqui, alguma pergunta, comentário? Alguém quer participar de alguma forma? Tá bom, vamos lá. Oi. Quantos países tem A missão? 17 países. Nós hoje estamos presentes em 17 países. Na América do Sul, nós estamos no Brasil. No Brasil nós trabalhamos com povos ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Alguém sabe o que é um quilombo? Oi? Exatamente. Então os escravos fugiam e eles se refugiavam nos quilombos. Ainda hoje nós temos os quilombos. No sertão do Piauí, da Paraíba, nós vamos iniciar agora um projeto de plantação de igrejas em Mirandiba. E lá tem um dos maiores quilombos do Brasil. Pastor Miqueias já há um bom tempo trabalha com os quilombolas e ele vai iniciar uma nova plantação de igreja. Então no Brasil nós trabalhamos com esses grupos. Nós temos trabalho na Venezuela, 3 trabalhos no Paraguai, um trabalho no Chile, um trabalho estabelecido no Uruguai e começando um novo trabalho no Uruguai, iniciando um trabalho de plantação de igreja no Panamá, na América Central, Portugal, França, Romênia e Japão e todos os outros que tem até ali naquele cartaz ali. Chile, bem novo. Então, 17 países nós estamos presentes. Eu perguntei, sobre essa missão, o que a igreja tem a ver com isso? Percebe quanto é grande a nossa responsabilidade? Como é importante a ideia de entender essa fala do Piper: missões existem porque não existe adoração. Esses irmãos estão indo para lugares onde não há adoração, países onde o hinduísmo é muito forte, o islamismo é muito forte, uma variedade de deuses, uma variedade de religiões. Nosso objetivo é levar o único Deus ali para que esses povos também possam o adorar. Eu sempre tive uma curiosidade, igual os países que não deixam não deixam pegar o evangelho evidente. O missionário, ele quer, por exemplo, ele sente o chamado de ir, por exemplo, para a China. A missão, a organização, ela tem uma estratégia, trabalha, orienta esse missionário para ele começar a pregar o evangelho lá? Sim. Essa é uma das funções da nossa base, que é lá em Anápolis, É dar o treinamento para esse missionário. Como a irmã citou, o irmão tem um chamado para trabalhar na China. A China é um país hostil ao evangelho. Então a gente não vai chegar, dar um jeito de encontrar um visto para esse missionário e mandar ele para a China. Então primeiro tem todo um trabalho de conhecimento da cultura. A gente procura pontos estratégicos lá na China, missões que já tem missionários na China, para que sejam parceiras, porque nós não podemos deixar esse missionário lá sem suporte. Então há todo um preparo para isso. Nós estamos sonhando em iniciar um trabalho no Oriente Médio. Aí o que aconteceu? Nós conseguimos a parceria de uma agência missionária da Jordânia. Então é um amigo do pastor Cláudio que trabalha na Jordânia há muito tempo. Eles têm suporte para treinamento, para receber esse missionário que vai.
Então tem todo um preparo antes do missionário chegar no campo para desenvolver o seu trabalho. Esses países que são hostis, nós chamamos de países de linha vermelha, países onde há a perseguição do Evangelho. Alguns bem forte e outros uma perseguição mais velada. Pastor, esses missionários que eu estão falando que é 56 hoje, né? São 54. O projeto ele já tem um planejamento para aumentar o número desses missionários, países que vai ser implantado. É um curso que faz para o seminário, esses missionários, para preparar esses missionários, porque quem tem intenção de virar um missionário da missão, ele tem que passar por um curso aí em Anápolis, como que é isso? Para ser um missionário na MCE, o missionário ele precisa ser aprovado pelo conselho, pela equipe do conselho da missão. Então nós temos presidente, vice-presidente, gestor financeiro e nós temos, se eu não me engano, são 8 conselheiros. Então eles se reúnem. Esse missionário ele precisa fazer parte do quadro de obreiros da missão. Então ele precisa ter o curso de teologia. Não tem como ser um missionário da MCE se não tiver o curso de teologia. Ele faz a teologia para depois fazer o treinamento missionário. Isso. Geralmente, durante o curso de bacharel em teologia, esse irmão ele já vai tendo direções para onde ele quer ir, ele já vai se direcionando para isso, né? E aí quando ele conclui o seu curso, aí fica mais focado para ir para o campo e receber todo esse treinamento para ir para o campo. Então a missão tem sim o objetivo de avançar, de alcançar novos países. Nós recebemos, por último agora, que não está ali naquele cartaz, nós recebemos mais 3 famílias que foram aprovadas pelo conselho, uns 2, 3 meses atrás, que já não estão ali. No próximo cartaz já vai aparecer. Para o próximo ano, nós temos a expectativa de pelo menos uns 6 ou 7. Então esse número vai crescendo, o desafio vai aumentando. Novos países, novos contextos vão sendo sonhados. O Oriente Médio, por exemplo, o pastor Glauco pensa muito e tem um desejo muito forte de trabalhar em Serra Leoa, que é um desafio bem difícil, mas a gente precisa de gente que entende que tem chamado para esses lugares. Com o tempo Deus vai enviando essas pessoas, vai trabalhando para que eles sejam enviados. Então há todo esse processo para fazer parte do quadro de obreiros da MCE. Antes do pastor, da mesma forma que acontece e aconteceu comigo e com o pastor Paulo. Nós fizemos o bacharel, quando nós terminamos, passamos lá pela sabatina, né, de exame de doutrina, história da ICEB, aí nós entramos no quadro de ministros. Só estando no quadro de ministros da ICEB que nós podemos pastorear uma igreja da ICEB. Com os pastores é assim, com os missionários também. Pastor. É isso que eu queria reforçar. Nossa igreja é uma igreja muito criteriosa nessas coisas. Então existe uma formação bíblica, teológica saudável. Por exemplo, eu quando vim para a ICEB, eu já era pastor. Sou pastor desde 99. Mas eu fiz um CTM de 4 anos, depois eu fiz 2 anos e meio de bacharel. Para complementar o bacharel, eu já tinha 2 cursos de teologia, inclusive um bacharel, para poder fazer parte do quadro. Há um processo muito criterioso para aceitar. Então, antes da pessoa ser missionária, ela tem que entrar com o quadro de obreiros da ICEB. Para isso, ela precisa passar por todo esse processo de aprendizado, de avaliação, e quando você está estudando, você está sendo avaliado, não só pelas notas, pela conduta, pelo procedimento, pela sua maneira de ser. Então esse é um critério que a ICEB tem com muito zelo. E aí, depois que você está no quadro, por exemplo, se eu resolver ser missionário da MCE, eu preciso entrar em contato, falar do meu chamado para missões, e vai ter uma outra avaliação
não é porque eu sou pastor da ICEP que eu já estou no quadro do missionário, não. Eu vou ter todo um processo avaliativo de conversa, de ver se esse chamado realmente é um chamado de Deus ou se é um emocionalismo. Então a ICEB preza por isso. Hoje nós temos uma missão que cuida dos nossos missionários, o que é extremamente valioso para nós e para o missionário. Eu vi isso na conversa com o Diaconias, tanto que ele está satisfeito de ser acompanhado pela ICEB. Isso, nem todas as missões têm esse critério tão sério assim. Eu queria deixar isso claro, que não é só, eu sou presbítero, eu quero ser missionário da ICEB. Não, joia demais, mas peraí, vamos ter um processo aqui. Vamos ver como é que está a sua qualificação teológica, o seu preparo. E aí eles vão explicar sobre a dificuldade de cada país, dificuldade das mais variadas. Em muitos desses países você só entra se for um bivocacionado. Então você às vezes vai fazer um curso de enfermagem ainda, mais 4 anos estudando para poder conseguir um visto para ir para um país desse. E você não consegue visto como missionário, aí você entra como um profissional. Desculpa, professor. Não, muito bem, obrigado. Um exemplo rápido. Eu sou pastor da ICEB, já estou entrando aí no 9º ano. E aí fui convidado para fazer parte do quadro lá do quadro de missionários de base, estando lá na base, na área de mobilização. Eu tive que ser aprovado pelo conselho. Passou por uma reunião, o conselho teve que aprovar para que eu pudesse fazer parte da equipe, sendo responsável pela área de mobilização. Então, só complementando o que o pastor disse. E aí eu comentei sobre essa fala de Paulo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, como agência missionária, a MCE, ela conta com a cooperação das igrejas locais. A MCE conta com a cooperação da igreja de Rio Verde, conta com a cooperação da igreja de Setor Sul, onde eu estou, conta com a cooperação da igreja de Xinguara, lá no Pará, conta com a cooperação da igreja paulistana, lá em São Paulo. Por quê? Porque é das igrejas locais que sai um recurso para o sustento dessa obra. Então, a missão ela tem algumas formas. A campanha de missões, que está ali, o folder, ela é anual. Então, no mês de setembro, as igrejas levantam uma oferta e enviam para a missão. Esse valor da campanha de missões, ele é recolhido, entregue para a missão e ele é rateado, para que ele seja trabalhado durante todo o ano. Por quê? Porque tem manutenção da sede, tem salário de funcionário, tem carro que quebra, tem o missionário que fica doente e precisa de socorro, precisa de exame. Então esse dinheiro é rateado entre os meses. Tem o ADOT, que eu mencionei ontem. Qual é o objetivo do ADOT? Plantação de igrejas e a partir do ano que vem o INSS dos missionários. E uma parte que vem da MEAN, da ICEB. Mas esse dinheiro não dá. É bom talvez falar que a equipe de base é extremamente enxuta. Sim. Pequena. A equipe de base é o diretor executivo, que é o pastor Glauco. O pastor Paulo comentou algo muito importante em uma missão, em uma agência. O que é? O acompanhamento dos seus missionários. Nós não podemos deixar o missionário lá no campo e simplesmente falar, olha, a oferta para você caiu na sua conta. Não dá. O missionário precisa ser pastoreado. Ele precisa ser acompanhado. A missão precisa saber quais têm sido as dificuldades dele, se ele está sendo perseguido, se há algum tipo de enfermidade com a esposa, com os filhos. Então o pastor Glauco, ele é responsável por esse pastoreio dos missionários. Além do diretor executivo, tem a gestora financeira, que é responsável por toda a parte de gestão, e tem o RH e logística. Esses 3 cargos são cargos remunerados. Os demais cargos da base são cargos voluntários. O meu caso, por exemplo. Então, esses 3 irmãos, eles têm o seu salário
porque é um trabalho específico, não tem como ser voluntário. Como você coloca um gestor financeiro voluntário, que vai no dia que ele pode, que faz do jeito que ele pode? Não dá, nós temos que também ser profissionais, né? Então essas campanhas que a missão faz, é a forma como a igreja local tem de participar da obra missionária enviando recursos, né? E aí nós temos uma nomenclatura PNA. O que é um PNA? Povo não alcançado. O que é um povo não alcançado? Vamos pensar que o Brasil fosse um povo não alcançado. Entre toda a população brasileira, de 2% para baixo fossem cristãos. Então é um povo não alcançado, porque está de 2% para baixo. E tem país que é muito menos de 2%. Então, essa nomenclatura de povos não alcançados é para essa ideia. E aí, hoje, a gente tem um número gigantesco de povos considerados não alcançados. Segundo um pesquisador, e os irmãos podem depois procurar no Google, o projeto Joshua, segundo as suas pesquisas, nós temos hoje média de 7.000 povos não alcançados. 7.000 etnias. Cerca de 3.000 desses 7 não possuem um cristão sequer. Cerca de 3.000 povos não possuem um cristão sequer. São mais de 1.600 línguas sem a tradução da Bíblia hoje. Essa pesquisa do projeto Joshua é bem recente. 1.600 línguas. Nós temos uma missionária, a Glória, que está ali no panfleto. Ela trabalha com tradução da Bíblia para Libras. Eles traduzem as histórias da Bíblia em Libras, filmam no estúdio e aí divulgam entre a comunidade surda. A comunidade surda é uma das comunidades menos evangelizadas do Brasil. A Bíblia precisa chegar até a comunidade surda, da mesma forma que precisa chegar à comunidade cega através do braille e as demais. 1.600 línguas sem a tradução da Bíblia. Dentro desses povos não alcançados, estima-se que 2.200 povos que são considerados não alcançados, eles estão nas florestas do mundo. Abaixo da linha do Equador, 42 graus, acima da linha do Equador, 42 graus. Então a gente pega a parte norte do Brasil toda, o sul da África, do continente todo, o sul do continente da Ásia, e a norte da África e sul da Europa. E aí, um estrategista de missões, um coreano, ele colocou um nome para isso. Nós temos a janela 1040, né? Os países onde há maior perseguição. E ele colocou essa nomenclatura de janela verde. Por que janela verde? Porque é essa parte do globo onde os povos estão no meio das florestas e não estão sendo alcançados, como essa comunidade no Rio Juruá que eu comentei para vocês. Então, imagina a quantidade de comunidades que tem no norte do Brasil, só do Brasil. Só do Brasil. Nós temos os nossos projetos ribeirinhos no Pará, mas nós sonhamos em chegar no Amazonas, onde há ainda um número maior de comunidades ribeirinhas. Nós precisamos de missionários para isso, e também de recursos para isso. Média de 35 países estão beirando o Equador dentro dessa janela verde. A segunda aliança, a Aliança Evangélica Pró-Ribeirinhos, só no Brasil há cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas. Só no Brasil.
essas comunidades elas têm difícil acesso. Por exemplo, esse ano nós fomos trabalhar com o povo Caiapó. Eu não fui porque a aldeia que eu fiquei, nós conseguimos chegar de carro. Era mais seguro e mais rápido, então a minha equipe foi de carro. Mas a Flávia e a Lorena foram de barco. E gastaram quanto para chegar? 9 horas? 16 horas de barco para chegar dentro dessa aldeia. Porque o acesso, os rios são muito grandes e são comunidades muito distantes. E nessa região que elas ficaram, foram 5 aldeias? Foram essa média, né? Tinha a Crocaimoro, que era grandona, e as menores. Na verdade, cada dia nós fazíamos um. E aí, eu fiquei lá para gravar. E a minha equipe ficou indo e voltando. Então, em média, 6 equipes, porque no último dia nós fomos presenteados com a liberação Da Crocaimoro. Então, irmãos, pense comigo essa dificuldade. Pense comigo quantas comunidades desses 35 países estão isoladas, sem a presença do Evangelho. Quem é que vai chegar lá? O missionário vai chegar lá. Mas como que esse missionário vai chegar lá? Se a igreja local o enviar. Essa é uma da ideia, é um desafio da nossa base também. Pastor Glauco, toda a equipe de base, encontrar os vocacionados. Porque existem vocacionados nas nossas igrejas. Pessoas que amam missões, que querem ir para o campo missionário, mas ainda estão ali meio que travados. Um dos nossos desafios é encontrar esses vocacionados. Porque quem envia? Quem envia é a igreja local. Quem enviou os apóstolos? Os apóstolos saíram na autoridade de quem? Não tinha igreja ainda, mas começou com Pentecostes em Jerusalém. Depois, quando eles lutavam pela doutrina, teve um concílio, né, pastor? Teve um concílio em Jerusalém. Então eles tinham autoridade, e eles tinham do próprio Cristo, né, para poder ir. Quem envia agora? A igreja. Então a igreja local precisa trabalhar efetivamente para missões. Pensando nessa ideia de povos ribeirinhos, aí eu quero citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, nós temos Arapapuzinho, na região de Abaetetuba, no Pará, missionário Esli. Nós temos Curumperé, outra comunidade. Comunidade dos Anjos, outra comunidade. Acaraqui, outra comunidade. Barcarena, 5 comunidades, onde nós temos missionários que moram na beira do rio, que utilizam o barco como seu principal meio de transporte, comunidades que vivam da pesca e da coleta, e lá a MCE está presente, plantando igreja, pregando o Evangelho. Barcarena é uma plantação de igreja que aconteceu por meio do Promiceb. Em 2020, nós fomos para essa região, a equipe que eu estava foi para Barcarena. Nós ficamos uns 10 dias lá evangelizando. Quando nós voltamos para Anápolis, nós deixamos o missionário lá, o Juarez e a Ruth. Então eles já estavam se preparando antes, já conheciam o local. Hoje nós temos uma igreja em Barcarena, está se desenvolvendo. Por último, agora eles tiveram que encontrar um local maior para poder receber as pessoas que estavam chegando. Mas além desses, são várias outras comunidades que estão à beira dos grandes rios. Pastor, algo assim da nossa pequena experiência que a gente gostaria de passar da igreja é que tem esses locais que o evangelho é perseguido, mas tem lugares que as pessoas estão muito abertas, né, a receber. Por exemplo, a Caraqui não é pretensão plantar uma igreja lá no Promiceb, mas estava contando para vocês ontem que as crianças ficavam esperando a gente na porta da casa, a gente levantar para poder ali participar das programações.
Isso é importante, porque quando nós falamos sobre missões, às vezes parece que a gente dá ênfase nos campos perseguidos. Mas como a Lorena disse, tantos outros campos que não são perseguidos. Por exemplo, o Cláudio foi para o Chile. Não há uma perseguição, mas há ali um catolicismo forte, há ali naquele país um liberalismo muito forte. O Uruguai, onde nós já temos uma igreja lá há mais de 20 anos, é um dos países da América do Sul com o maior número de suicídios. Um local onde produtos químicos, maconha, essas coisas, liberado. Onde as pessoas não querem saber de conhecer e adorar a Deus. Não há perseguição, mas há um peso. Você sente um peso no país. O Pará é um país dentro do Brasil, pelo seu tamanho, pela sua cultura. Mas nós já fomos 2 vezes nos projetos do Pará. E vamos voltar agora. É um povo receptivo, Como a Lorena disse, o pessoal ficava na porta da casa que eles estavam hospedados, esperando eles acordarem, porque queria estar com eles. Eu acho que a maior angústia quando você volta desse projeto é estar lá e ver os irmãos assim, meu sonho é uma igreja aqui. E aí você vê crentes desprezando essa igreja. Sim. Meu sonho é que a Bíblia, na minha língua, para mim falar para o meu povo. Você vê crentes não é na Bíblia. Meu sonho é que tivesse alguém aqui para orar, me ajudar a desenvolver e trabalhar com crianças. Então, assim, é tão confortante, é como se fosse assim, meu Deus, aumenta o número de gente para que eles realizem esses sonhos, para que a nossa igreja, não só do Verde, mas as igrejas abram os olhos, dos benefícios e riquezas que estão nas suas mãos. E a gente espera. Lá essa última vez que nós fomos, São Pérez, nós visitamos uma aldeia que tinha, inclusive, um pastor, esse pastor estava doente, porque já tem trabalho de evangelismo lá, mas, como o Gimonias falou para a igreja quando ele veio, são mais de 70 aldeias, então as aldeias vão se dividindo, o evangelho vai se perdendo, e as pessoas não ficam desamparadas, porque eram 2 famílias de missionários que não conseguem. E quando a gente chegou, o pastor disse: foi Deus que mandou vocês para fortalecer o nosso trabalho. E eles se sentiam muito, sabe? Nossa, como ele ficou grave, ele falou: aqui já tem um pastor, só falta a igreja. E a Índia, a neta dele, falando assim: eu quero muito. Engraçado, falando assim: eu quero que vocês orem por mim, para que Deus me dê sabedoria para eu falar da mensagem dele para essas crianças que estão aqui. E só um detalhezinho, as crianças lá na idade do artigo, mais ou menos, nessa faixa etária, de corpo e versículo. Eu não sei qual é a estratégia que o Caiapó usa, mas eles têm uma facilidade de decorar que é impressionante. Eles têm o Novo Testamento traduzido para a língua Caiapó. E aí, a aldeia que eu fiquei tem uma igreja. O indígena ia dirigir o culto e ele começava o versículo, todos os outros começavam a falar o versículo com ele de cor. E é assim, a gente lê João 3,16 em português, é rapidinho, mas em Caiapó é uma eternidade, porque eles precisam colocar pelo menos 3 palavras para dar o sentido de uma no português. E eles decoram tudo. Eu poderia ter, não pensei nisso, mas podia ter trago para vocês alguns vídeos deles, lendo, cantando. É muito interessante, gente. E a primeira vez que eu fui na aldeia Caiapó foi em fevereiro de 2021. Foi quando nós fomos lá visitar e fazer a visita técnica. Os indígenas estavam aguardando ansiosamente um pastor chegar, na esperança de que ele tivesse levado Bíblia, porque eles estavam sem Bíblias. Só que nós não tínhamos o acesso à Bíblia traduzida nos Caiapó, depois que nós conseguimos. Quando nós fomos esse ano, eu mandei fazer lá, com o pessoal da equipe, eu reservei com a gráfica lá, 100 exemplares dos salmos e hinos traduzidos para o Caiapó. Uma parceria da MCE com a Igreja Batista, conseguimos a tradução, os salmos e hinos completos. Meus irmãos, que alegria deles, eles queriam salmos e hinos, pastor, porque eles gostam muito de cantar.
Então eles ficavam o tempo todo atrás da gente pedindo os salmos e hinos. Então a gente levou muito para poder deixar lá. Eles dão valor nisso, né? Mas ainda há centenas, dezenas de aldeias que precisam ser alcançadas do próprio povo Kayapó. Agora imagine a quantidade de etnias indígenas no Brasil que ainda não foram alcançados, né? Continuando aqui, aí eu já vou caminhando para o final. Um dos grandes desafios das agências missionárias hoje no mundo, como eu mencionei ontem, são os povos de matriz muçulmana que seguem o Islã. Por exemplo, o Afeganistão esse ano tomou da Coreia do Norte o primeiro lugar de país que mais persegue cristãos. Os irmãos devem ter visto no noticiário, o Talibã tomou o poder no país, é um grupo terrorista, extremista, que segue fielmente Maomé, e se você não é com eles, você é contra eles e você precisa morrer. Então quem não é adepto do islamismo deve ser morto. Essa é a ideia. E sabe que naquela imagem que a televisão passou de um avião decolando e um monte de afegão correndo atrás do avião tentando se segurar para sair do país, lembram dessa imagem? Gente despencando do avião. Eles queriam fugir do Afeganistão porque eles sabiam como o Afeganistão ficaria com o Talibã no poder. Deixa eu tampar aqui e falar bem baixinho. Ainda tem missionários no Afeganistão. Ainda tem. Que não fugiram. Que não abandonaram o seu campo missionário. Pessoas que vivem pela fé. Como eu disse ontem, os povos árabes são 22 países, 415 milhões de pessoas. Desses, pelo menos a metade ou mais, 200 e poucos milhões, seguem o Islã. É um grande desafio para as agências missionárias alcançar esse povo que persegue os cristãos, que vivem sob um regime totalitário. Se alguém da família se converte, ele é expulso da família. O seu contratante, se ele é funcionário de uma empresa e o seu patrão descobre que ele se converteu, ele é demitido, ele é jogado para a sociedade e ele é isolado, porque agora ele faz parte de um povo que se chama cristão. Sem falar nas possibilidades de morte por causa da fé. O Estado Islâmico faz isso o tempo todo. Você tem no YouTube vídeo que eles gravam decapitando pessoas, fuzilando pessoas que se declararam cristãos. E dentro desse contexto muçulmano, a NCE tem trabalhado com muito carinho, com muito cuidado, enviando missionários para países. Nós temos uma missionária no país mais muçulmano do mundo. Quando você lê lá no cartaz, você vê o nome do missionário e o local onde ele está, e a foto. E alguns dos nossos missionários lá não tem foto, é só uma silhueta. Esses irmãos, eles estão em países perseguidos, por isso nós não divulgamos nem o local que ele está e nem a foto dele, porque ele corre risco de vida. Essa irmã que está nesse país que eu comentei, não tem foto dela lá, só o nome, mas ela está se dedicando à pregação do Evangelho. Esse mês ela veio para o Brasil, depois de acho que 3 ou 4 anos, ela veio para o Brasil, está descansando aqui. Acredito que no próximo mês ela deve retornar para o seu trabalho. Que difícil. E ela está sozinha, é solteira, sozinha nesse país, pregando o Evangelho para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar esse nosso tempo levando você a pensar no que nós falamos aqui nessa conversa que nós tivemos hoje. O que a gente pode fazer a mais? Parece que a gente fica meio que perdido no tempo. O que a gente pode fazer por esses irmãos? O que nós podemos fazer pela nossa agência? Eu comentei ontem
do Projeto Adote, não sei se todos estavam aqui, mas R$30 mensais. Com R$30 mensais você pode participar do sustento desse missionário que está tão distante. Uma participação que parece ser tão pequena, mas é tão difícil alcançar os irmãos. Nosso objetivo é alcançar 500 mantenedores, parceiros, né? Troca a palavra, parceiros. Quem mantém a obra missionária é Deus, nós somos parceiros, né? Nós temos o objetivo de alcançarmos 500. E já tem mais de 4 anos que o Adote é divulgado, e há 3 meses atrás nós ainda tínhamos 140 para chegar em 500 sem chão ainda, né? R$30 é um lanche que o pessoal faz no final de semana. Eu não quero fazer pressão psicológica, até porque eu não sei fazer isso. Eu não sei ser adepto da teologia da prosperidade, eu não consigo. Até falar na igreja, se algum dia eu falar alguma coisa referente, eles podem me internar que eu estou doente. Mas eu queria desafiar você a pensar sobre isso, a pensar sobre ser parceiro da missão com R$30. Se você fala, não, acho que R$30 é pouco, eu quero mandar 40, não tem problema. Pegue um folheto, vai estar com a Flávia no final, preencha esse folheto, coloque o seu nome, principalmente o seu nome e o seu telefone. Isso é muito importante, porque depois eu vou entrar em contato com você para passar as direções, para saber se você quer fazer Pix, se você quer uma cobrança recorrente, se você quer fazer depósito. Você vai receber um WhatsApp depois. E tenha plena convicção, esse R$30 que você vai enviar, ele vai chegar lá na Ásia, ele vai chegar lá no norte da África, ele vai chegar lá no norte do Brasil, porque ele não é utilizado para nenhuma outra coisa a não ser para os nossos missionários. Isso é algo que a gente pode fazer. Pastor, só um exemplo. Por exemplo, tem uma missionária lá na Romênia. Tem uma missionária que falou assim que a média que ela precisa para se manter é $5.000. $1.000 euros, né? Como que é esse custo que tem lá? Quem que está patrocinando isso aí? É a missão? Ou como que é a igreja? Então faz parte? Quem é que está pagando essa despesa do missionário? Existem casos diversos, mas o normal é que a igreja que envia, por exemplo, a Ana Lídia, que está lá na Romênia, né? Na verdade agora ela está na Inglaterra fazendo o processo. Teve aqui com vocês. A igreja dela que enviou participa com parte desse recurso. Porque em torno de $2.000 euros, mas ela precisa de mais $3.000 euros. Quem é que banca essa parte? A família? Parte é a missão. Então, quando a gente faz as nossas movimentações, arrecadando, trazendo recursos, parte a missão envia. E o missionário, ele tem igrejas parceiras. Então, a igreja do fulano de tal fala, não, eu vou participar com tanto do seu sustento. A outra igreja, eu vou participar com tanto. Por isso que eu disse ontem que mais de 80% dos nossos missionários não tem sustento completo. O da Ana Lídia, esse valor, $5.000 que ela falou, por quê? O que está incluso dentro desses $5.000? Alimentação, moradia. O missionário é um dos únicos profissionais, vamos dizer assim, que paga para trabalhar, viu, gente? Porque ele faz no orçamento $5.000 eu preciso para sobreviver. Aí as igrejas, a missão envia $5.000. Desses $5.000 ela paga o seu aluguel, ela paga o seu tratamento de saúde, ela paga as suas viagens. O Jeconias, por exemplo, do dinheiro que ele recebe da missão e das igrejas parceiras, ele abastece o carro dele para ir para a aldeia. O carro dele quebrou, ele teve que arrumar. Ele compra gasolina para colocar no barco no motor do barco para poder ir para a aldeia. Ele está pagando para trabalhar. Estou dizendo uma figura de linguagem, né? Então, por isso que muitos não chegam ao 100% do sustento, vivem ali no limite ou abaixo.
Sim, muitos casos da família ajuda bastante. No caso da Índia, por exemplo, ela vai para a Romênia, mas ela não vai ficar só lá na Romênia. Então, ela está na Inglaterra, mas ela já foi para Portugal. Sim. Ela foi para um outro país, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é um país, ela trabalha no orfanato lá. Aham. Então, ela está ali, está viajando nas redondezas também, fazendo essa divulgação. E outra coisa, ela está estudando, ela precisa aprender a falar inglês, Sim. ela está lá na Inglaterra para aprender a falar inglês. Inclusive, os irmãos oram por ela, para que ela consiga, né, passar por esse processo da Baiana também. Sim. Eu acho que o meu tempo já está acabando. Pastor, só para concluir, então, para onde ela vai, que ela vai passar primeiro na Inglaterra, que ela vai ter dezembro, para fazer professor em inglês, e depois ela vai para aquela zona Dos refugiados. onde está a guerra contra a Ucrânia, que Sim. é Romênia, Hungria, né, e a Polônia. Então, assim, na verdade, ela não vai ficar só, ela vai ficar num país, mas vai aquela zona ali de guerra, Sim. uma divisa, porque a Romênia, a Hungria e a Polônia está dividida com a Ucrânia. Aham. Então, assim, pessoas que estão saindo da Ucrânia, que são 5 milhões de ucranianos que saíram de lá e foram para a Polônia, a Romênia e a Hungria. Sim. Então, ela vai trabalhar com refugiados, Sim. né? Pessoas que estão saindo da Ucrânia e indo para a Romênia. Sim. Então, o trabalho dela vai ser com refugiados, um trabalho muito difícil. No início do conflito, a conta era que 30 mil ucranianos tinham ficado na Romênia, só na Romênia, 30 mil, mas já tinha passado mais de 90 mil pela Romênia fugindo. Então a ideia, o projeto é trabalhar com essas pessoas que estão fugindo da guerra, né? É um trabalho muito difícil, né? Eu quero encerrar, meus irmãos, pensando aí, vocês falaram da Romênia e da Inglaterra. Há um tempo atrás, e ainda isso existe em alguns pontos específicos, quando se falava sobre missões na Europa, as pessoas falavam: você quer fazer turismo, você quer fazer uma imersão no inglês. Era basicamente isso. A Europa, meus irmãos, vive um contexto de pós-cristianismo. Nesse livro que eu comentei do John Piper, Alegre-se os Povos, ele usa uma pesquisa de um professor de história norte-americano e pesquisador que tem feito pesquisas sobre o movimento missionário no mundo. E ele disse que durante todo o século XX a Europa era 70% cristã. No início do século XXI esse número caiu para 28%. 28% de cristãos. Você vai na Europa, e eu não tive oportunidade ainda, mas já ouvi falar, as igrejas antigas, elas estão alugando seus espaços para um monte de coisa. Eu conheci um missionário que trabalhou na Inglaterra, e ele fazia parte de uma igreja que alugava um templo dividido com outra igreja. Eram duas denominações que utilizavam o mesmo templo. Eles rachavam o aluguel, porque era muito difícil manter financeiramente aquela igreja, porque não tinha gente. A maioria está fechando. Está fechando a maioria. Olha só que esses números são interessantes. Na pesquisa dele, o número de cristãos na China, onde a igreja é secreta, onde o Estado é totalitário, o número de cristãos na China cresce mais do que nos Estados Unidos, um país onde há liberdade de expressão e um grande número de cristãos. Está crescendo mais na China do que nos Estados Unidos. Há mais igrejas protestantes no Quênia do que no Canadá. Tudo isso está documentado nessa pesquisa. Ele diz que se reúnem a cada domingo mais presbiterianos, ele é presbiteriano e por isso ele fala sobre o presbiteriano, reúne mais presbiteriano em Gana do que na Escócia. A Escócia que por muito tempo enviava missionários. Agora uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração, porque você faz parte dela. Segundo essa pesquisa, o Brasil sozinho envia mais missionários para o mundo inteiro do que a Inglaterra e o Canadá juntos. A Inglaterra foi o celeiro de grandes teólogos e missionários. Os puritanos que iniciaram os Estados Unidos da América. Hoje o Brasil envia sozinho mais missionários do que a Inglaterra e o Canadá. E esse professor,
o Philip Jenkins, ele criou uma nomenclatura que se chama Sul Global. Segundo ele, hoje, quem mantém o mundo com missões são os países que estão abaixo da linha do Equador, a parte sul do hemisfério. Onde é que o Brasil está? Qual América o Brasil faz parte, gente? América do Sul. E aí eu estou dizendo, quase todos os lugares que eu vou, pastor, chegou a nossa hora. Chegou a vez do Brasil enviar missionários para todo mundo. Chegou a hora da igreja brasileira fazer a diferença no mundo, enviando, sustentando, com a doutrina séria, com bons missionários, com muito preparo. Chegou a nossa vez. O Sul Global somos nós. Eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça, porque você faz parte da igreja brasileira. Você está sendo chamado para, de alguma forma, ou indo ou participando da pregação do Evangelho para todas as nações. E para a Europa não é turismo. A África, por muito tempo, era missões. África, missões, continente africano. Olha, tem mais crentes no Quênia do que no Canadá, mais igrejas no Quênia do que no Canadá. E segundo alguns estudos, o número de cristãos no continente africano vai duplicar nos próximos anos. Eles também estão nesse processo de crescimento. Meus irmãos, aproveitem isso. Fale sobre missões, ore por missões, participe de missões. Converse com seu pastor sobre missões. A África foi assim, pioneiro, o continente que mais foi enviado missionário. Esse trabalho está surtindo efeito agora, mas foi plantado lá atrás. Agora está colhendo. O grupo de cristãos na África hoje é muito grande. Mas por quê? Porque o trabalho foi implantado lá atrás. Sim. É o que está se fazendo agora na Europa, né? Porque a Europa retrocedeu. Sim. Lá as igrejas estão fechando, lá está acabando. Então, assim, por isso que criou a necessidade agora concentrar mais para a Europa, não na África. A África vem fazendo um trabalho lá de trás. Sim, algumas igrejas, por exemplo, a igreja cristã de Guiné-Bissau, eles têm se despertado para algo que eu comentei no início. Eles estão entendendo que cessou o momento de só ficar recebendo missionários, eles querem agora enviar. Eles até planejaram uma conferência missionária, a primeira conferência missionária em Guiné-Bissau. Eles projetaram, me convidaram, mas aí acabou que tentaram dar um golpe de estado lá, foi uma bagunça, prenderam o presidente lá, foi uma questão, acabou que eu não consegui ir por causa dessas questões, mas eles entenderam. Lá na minha igreja, lá em Anápolis, tem um pastor de Guiné-Bissau, o Felisberto, ele está terminando o mestrado dele para voltar para lá, e ele tem dito: pastor, a gente quer falar mais sobre missões das nossas igrejas, para que a gente possa enviar também, a gente quer mandar para o mundo missionários nossos também. E só que, e agora eu vou terminar de verdade, eu não vou enrolar mais vocês não. Já falei umas 2 ou 3 vezes. Ao mesmo tempo que o Evangelho cresce na África, ao mesmo tempo que isso acontece, os muçulmanos também se multiplicam. Qual que é a estratégia deles? Em Guiné-Bissau eles fizeram e estão fazendo isso. A igreja do Felisberto, por exemplo, há uns 2 meses atrás, entraram lá um grupo de jovens, roubaram todo o equipamento de som, fizeram a maior bagunça na igreja, quebraram, fizeram as necessidades fisiológicas na igreja, tudo isso. Um grupo de muçulmanos, de jovens. Eles chegam no país, eles começam a dominar o comércio, eles começam a ter muitos filhos, vão crescendo, tomando poder, até que eles tomam conta. E quando o país é pequeno, isso é fácil de fazer. A comunidade o número de habitantes em Guiné-Bissau é quase o número de habitantes de Goiânia. Então, para eles chegam com dinheiro, com autoridade e vão tomando conta. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho está crescendo, o Islã também. Então, nós não podemos deixar de orar, não podemos deixar de enviar para que o reino de Deus seja
propagado nesses lugares, né? Para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte cada vez mais. Eu espero que essas informações tenha gerado algo aí dentro de você, tá bom? E à noite eu estarei aqui mais uma vez com vocês, falando um pouquinho mais. Muito obrigado, viu? Irmãos, antes de terminar, quero falar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu gostaria que todos ficassem para almoçar conosco. Aqueles que puderem, podem trazer lá um kit crente bem simples, tem bastante arroz que sobrou de ontem. Vai ser um prazer vocês ficarem conosco. O segundo, eu queria desafiar a igreja, vou falar de noite também. Nós temos pelo menos 60 famílias aqui. Praticamente as famílias da igreja. Todas as nossas famílias podem adotar a MCE com R$30 por mês. Todo mundo aqui pode. Se for preciso, você deixa de comer carne uma vez por mês, você consegue adotar com R$30. Eu queria te desafiar a investir em missões. Talvez você não possa ir, mas você pode ir ofertando. Eu confesso que eu estou envergonhado. Estou falando por mim. De até hoje não ter adotado a MCE. E eu vou adotar a partir de agora. Com certeza. É muito pouco. R$30 por mês é uma saída que você tomaria. É um lanche, como ele falou. Não há desculpa para nenhum de nós. Para a nossa igreja, eu conheço a nossa realidade. Todos nós damos conta. Basta querer. Esses dias alguém me perguntou, pastor, eu quero investir em missões, mas a gente não tem recurso. Eu falei exatamente isso aqui. Eu falei, investe R$30 por mês. Às vezes você tem vontade de investir 10 mil, mas você não tem 10 mil, mas 30 eu garanto que você tem. Pode não ter no bolso hoje, mas daqui no final do mês você vai ter. Mais eu queria que você se esforçasse esse mês. Eu creio nisso. Deus está trazendo nas suas mãos recursos esse mês para você investir na nossa oferta missionária. A MCE pôs para nós uma meta de R$1.500. É baixo para a nossa realidade. Meu alvo é no mínimo R$2.000. E eu sei que dá para a gente tirar daqui tranquilamente. E esse dinheiro está na sua mão e está na minha. E é só a gente investir na obra de Deus. À noite nós temos o nosso culto. Gostaria de contar com a participação de todos. E queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. É interessante essa questão de tempo. Pastor, nós formamos juntos. Quando eu terminei o bacharel, nós terminamos juntos, eu e o pastor Anderson. Quando ele falou 9 anos aí, eu assustei. Tem muito tempo já. Quer dizer, tem pelo menos 12 anos que a gente convive. Depois de formado, é que afastou um pouco mais, porque ele foi lá para Mossoró. E eu fiquei em Anápolis, depois fui para Palminópolis, para cá. Então estamos aí trilhando os caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse bate-papo tão gostoso sobre missões. Às vezes nos sentimos tão envergonhados. Eu sei que nós podemos fazer mais, eu sei que eu posso fazer mais, e eu quero que o Senhor me ajude a fazer mais, a orar mais, a dedicar mais tempo, mais investimento emocional, espiritual, psicológico e financeiro na obra missionária. Obrigado pela MCE, essa nossa missão cristã evangélica, que tem feito um trabalho belíssimo, um trabalho realmente maravilhoso. Obrigado pela vida de cada um que ali contribui. Em especial quero me lembrar do pastor Glauco, que está à frente. Eu sei que são muitos os desafios, muitos os sonhos são maiores até que os desafios, mas eu sei que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Quero orar pela nossa igreja. Essa igreja é do Senhor. Eu estou aqui, mas a igreja é do Senhor. Que o Senhor mova o coração de cada um que ia começar comigo a se doar mais para a tua obra, a se doar mais para missões, a ter um coração generoso,
a tirar um tempo diário em oração por missões, pelo crescimento da tua obra no Brasil e no mundo. E clamo ainda, Senhor, pela nossa nação. Estamos a 21 dias da eleição. Uma eleição que pode dar um novo rumo a essa nação. Temos clamado para que o Senhor nos livre da corrupção. O Brasil há muitos anos já é para ser um celeiro ainda maior de missionários. Para isso nós precisamos de uma economia forte, nós precisamos de uma nação forte, nós precisamos de homens e mulheres que sejam tocados pelo Senhor, tementes ao Senhor, para que o Brasil possa exercer a sua vocação missionária. Clamamos pelas nossas eleições, para que o Senhor mesmo dirija todas as coisas, que sejam escolhidos aqueles que o Senhor já escolheu, e que possamos, quem sabe daqui a um ano, estar mandando mais missionários ainda, contando mais bênçãos ainda que o Senhor tem feito através da Missão Cristã Evangélica e de tantas outras, levando o Evangelho aos necessitados. Colocamos o Promiceb que se aproxima na tua presença, cada um tem tido o desejo de ir, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor dê ousadia, coragem, e que vidas já estejam sendo preparadas lá, que o Senhor já esteja visitando os corações, para ouvir o teu Evangelho e ser recebido pelo Senhor. Te louvamos pela vida do pastor Anderson, família, pelo tempo aqui conosco. Muito obrigado. Você conosco no restante desse dia, traga-nos mais à noite para te prestarmos um culto agradável. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar e almoçar juntos.